Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação. Meu nome é Elan Figueiredo, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial do Senai Cimatec. Este vídeo trata-se de um resumo da minha tese intitulada Manutenção Preditiva Inteligente em um Ambiente de Produção Operacional usando Aprendizagem Profunda para a Indústria 4.0. O meu orientador, o professor Dr. Eric Nascimento, e minha co-orientadora, a professora doutora Lilian Guarieiro. Minha tese é uma pesquisa no que tange a manutenção preditiva da indústria 4.0, pois acreditamos ser uma das linhas de pesquisa-chave nessa nova era. A manutenção preditiva tem como conceito predizer as condições reais de funcionamento dos equipamentos com base em dados históricos que informam o desgaste ou processo de degradação. Essa base histórica trata-se de parâmetros físicos coletados regularmente, como, por exemplo, vibração e temperatura dos rolamentos de uma máquina rotativa. O objetivo final é dar suporte na tomada de decisão do planejamento e execução das intervenções de manutenção. De modo a entender o grau de maturidade científica e os gaps tecnológicos dessa linha de pesquisa, destaco alguns trechos da minha revisão sistemática de literatura, onde temos o ETL 2012 informaram que na grande parte das fábricas já existe coleta e armazenamento de grandes quantidades de dados, o que já seria bom para as aplicações de IA. SUSETEL 2015 apontava o desafio da manutenção preditiva em indicar o status de saúde do equipamento, já relacionando com os custos operacionais e os riscos de falha. Mishra e Manjin, 2018, destacaram os problemas de disponibilidade do equipamento devido às previsões manuais imprecisas. Então, quais seriam os principais desafios para desenvolver um modelo preditivo que seja mais eficaz dos que já existem? Existe um grande gap na rotulação de dados para os de modelos de IA, pois em sua maioria os dados não são rotulados devido à falta de anotações de campo pelas empresas. E quando existe a rotulação dos dados coletados, ou seja, dados rotulados com modos de falhas anotados, é extremamente custoso manter especialistas alocados nesse processo tão árduo e tão importante ao mesmo tempo. Diante disso, surgem as seguintes perguntas norteadoras. É possível desenvolver um conjunto de modelos de IA que automatize o processo de rotulagem de dados para posterior treinamento de modelos inteligentes preditivos? Qual seria a precisão e confiabilidade desses modelos preditivos? O objetivo geral é desenvolver modelos de inteligência artificial baseados em aprendizagem de máquina não supervisionada, supervisionada e por reforço para identificação de padrões de detecção de anomalias, classificação e previsões de falhas no processo de produção de petróleo e gás, visando o aumento da eficiência e da automatização no processo de manutenção preditiva na indústria de petróleo e gás. Os objetivos específicos são identificar padrões de comportamento de operação normal e de falha em séries temporais multivariadas na produção de petróleo, utilizando a aprendizagem de máquina não supervisionada. Desenvolver modelos capazes de automatizar o processo de rotulagem dos dados de diferentes comportamentos de produção de petróleo, através de aprendizagem de máquina semi-supervisionada ou por reforço. Classificar e prever diferentes comportamentos de produção de petróleo com a utilização de redes neurais artificiais e aprendizagem de máquina profunda, Deep Learning. Analisar aspectos de explicabilidade e interpretabilidade dos modelos de IA, de modo a verificar e mitigar os problemas relativos a desvios e viés nos modelos. Então, como propósito para essa pesquisa, temos a possibilidade de desenvolver combinação de abordagem de machine learning para identificação de anomalias e previsões de séries temporais. De modo a ficar mais claro, vamos exemplificar esses desafios em um fluxograma, onde tudo inicia na coleta de dados através de sensores dos ativos industriais. Em seguida, tratamos e analisamos os dados de forma a estruturar para o desenvolvimento dos modelos. O próximo passo no Deep Learning seria o desenvolvimento dos conjuntos de modelos de aprendizagem de máquina. Na etapa 1, o desafio reside em ter um modelo capaz de identificar padrões de interesse em dados não rotulados de séries temporais, de modo a automatizar o processo de rotulagem dos dados dos especialistas. Pois, ao invés do especialista rotular uma enorme quantidade de dados, ele só precisaria rotular poucos padrões, otimizando muito o seu tempo nessa atividade. Na etapa 2, a problemática consiste em rotular os dados a partir de poucos conjuntos de dados rotulados, que foram previamente classificados na etapa 1. A etapa 3 consiste em otimizar o processo de rotulagem dos dados através de um agente e um ambiente, onde o ambiente sofre ações e recompensas através do agente.
Então, finalizando essa etapa, já teríamos aqui um modelo capaz de rotular sozinho novos conjuntos de dados. Na etapa 4, por fim, consiste em desenvolver modelos para predição e classificação de falhas em séries temporais. Nossa maior motivação nessa pesquisa é desenvolver um sistema que, a partir da coleta de dados multivariados, use a IA para auxiliar gestores e especialistas na sua tomada de decisão. Por fim, chegamos aos resultados esperados dessa pesquisa. Quais são? Desenvolvimento de modelos de IA baseado em um conjunto de aprendizagem de máquinas para detecção de anomalias, classificação e previsão de falhas no processo de produção de petróleo e gás, visando o aumento da eficiência e da automatização do processo da manutenção preditiva. O modelo deverá ser capaz de predizer a falha entre 2 a 3 dias, com erro aproximadamente entre 1 a 3 horas. A depender do cenário e da criticidade, esse tempo pode ser o suficiente para um bom planejamento de intervenção e reduzindo os custos de manutenção de uma eventual parada não programada. O modelo também deverá ser capaz de detectar a iminência do mau funcionamento do equipamento para disparar alarmes de falhas aos gestores de manutenção. O modelo deverá apresentar interpretabilidade e explicabilidade do aprendizado profundo, visando permitir análise de especialistas quanto ao processo decisório realizado pela IA para verificar e validar a capacidade do modelo proposto em reconhecer corretamente os padrões. O meu cronograma de doutorado, que iniciou em 2019, possui a previsão de finalizar no terceiro ou quarto quadrimestre de 2022. Então, nos encontramos na metade do cronograma. Minhas referências para esta apresentação. Então, agradeço a todos pela atenção e me disponibilizo para futuros contatos. Desejo muita saúde a todos e é com muito prazer que encerro esta apresentação. Muito obrigado.